Primeiro, quero agradecer a vossa presença. Na realidade, esse projeto foi pensado em cada um de nós. Ou seja, esse projeto não é só o meu e do Cláudio, é de cada um de vós que está aqui nessa sala. Nós pensamos nesse projeto pelo simples facto de que as pessoas que estão ao nosso redor precisam de nós. Como precisam de nós, nós pensamos numa forma de ajudar as pessoas. E a única forma que nós encontramos de poder ajudar as pessoas é vos congregar todos nessa sala para que, quando terminarmos essa sessão, conseguimos todos sair daqui com a ideia de que podemos sim ajudar uns aos outros e poder fazer melhor na vida de cada um enquanto seres humanos e enquanto humano que somos. Obrigado. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vou começar mesmo pelo Catarino Luamba, já que é pesquisador, e para tentarmos perceber exatamente onde é que nós diferenciamos a ansiedade como um sentimento normal, ou um comportamento normal, para a ansiedade como um transtorno psíquico. Mais uma vez, boa tarde, e vou agradecer o convite, sempre é um prazer sempre trabalhar com o Cláudio, claro. Antes de nós falarmos sobre a questão da quanto é que é patológica, quanto é que não é, é importante primeiro nós sabermos as causas, psicologicamente falando. E quando nós falamos de ansiedade, quando falamos de qualquer perturbação que seja psicológica, nós hoje estudamos estas ansiedades ou estas perturbações em 4 perspectivas. A primeira perspectiva, obviamente, que é a biológica, a genética, não é? E a segunda está relacionada com a psicológica, a terceira, a social, e a quarta, a espiritual. Porque hoje, para nós compreendermos a forma que o indivíduo funciona, é importante nós percebermos essas 4 dimensões. E quando nós estamos diante de um indivíduo que tem alguma perturbação, também é importante que a gente perceba estas dimensões. E em psicologia existem instrumentos próprios para a gente procurar compreender a causa dessas dimensões. Se for uma causa biológica, obviamente estou a falar de indivíduos que, se calhar por uma questão hereditária, tenham na família alguém que teve alguma doença, podia ser o avô, podia ser o tio, qualquer outra pessoa que fosse membro da família direta, como combinação consanguínea, talvez poderia ser portador de alguma perturbação mental. E, quando falamos de ansiedade, não é diferente. Se nós olharmos da perspectiva psicológica, estamos a falar do sistema nervoso central. Infelizmente, esta é a parte mais delicada, que é difícil nós percebermos por que alguém, através da questão psicológica, tem alguma perturbação. Porque estamos a olhar para o funcionamento dos neurônios, e mesmo quando nós tivermos que fazer uma ecografia para as mulheres que normalmente concebem, vão para fazer ecografias, e quando fazem as ecografias morfológicas, é para detectar a constituição, okay, a constituição física do ser humano. E infelizmente ainda não temos instrumentos que consigam observar a constituição do sistema nervoso central. Logo, torna-se difícil nós percebermos o que é que está na causa de uma perturbação mental na perspectiva psicológica. Mas hoje nós temos estado a falar principalmente do caso da ansiedade, como depressão. Hoje podemos denominar como uma doença química. Por quê? Porque ela funciona através dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são os hormônios que são capazes de fazem-nos o prazer, a alegria, a tristeza, o choro. Todos esses neurotransmissores estão constituídos através do sistema nervoso central. Então, hoje, de forma hipotética, podemos dizer que quando a causa é psicológica, poderá haver alguma desestabilidade ou uma má combinação do funcionamento dos neurotransmissores. Esta é a parte psicológica. Quando nós falamos para a parte social, obviamente, a nossa sociedade, todos nós, a forma que vivemos, poderemos estar propensos a alguma perturbação mental. Mesmo a Organização Mundial da Saúde, quando fala das doenças psicológicas, olha muito para as comunidades. E
essa parte social está muito relacionada com os programas que o próprio país tem para a prevenção da saúde mental. E se nós olharmos para a nossa realidade, acho que aqui são poucos que vão poder olhar significativamente para um programa de saúde mental que seja efetivo. Nós, na verdade, acabamos por gastar mais dinheiro com doenças do que propriamente com saúde, porque saúde começa com a prevenção. Então, socialmente, podemos olhar para essa perspectiva. Outra perspectiva social, que também é uma das causas, tem a ver com os traumas. Os traumas, todos eles são sociais. São através de eventos da nossa vida, do cotidiano, através de um acidente, através de um divórcio, através da perda do ente querido. Tudo isso pode gerar alguma perturbação mental. Nesse caso, poderá ser uma ansiedade. A questão das crenças, que é a outra parte, que é a quarta, que também tem estado a se estudar, que é a parte espiritual, o Dr. Vidal obviamente vai falar. Essa está relacionada à forma que nós, muitas vezes, fomos educados, a forma que nós olhamos para nós. Hoje, vamos olhar que, se nós olharmos para os critérios de diagnóstico, olharmos para as idades que normalmente na Europa estudam para olhar a ansiedade, eles categoricamente o DSM diz que as pessoas propensas à ansiedade são a partir dos 30 anos. Mas a nossa realidade já prova o contrário. As pessoas propensas à ansiedade, nós podemos olhar, eu, enquanto professor, são pessoas que 18, 19, 20, 25, 30 anos até aí, mas temos uma contrariedade nisso. A questão de crenças, conforme ia dizer, está muito relacionada sim com a questão da educação. E para os pais, devem também ter atenção a esses aspectos, porque muitas crianças hoje estão ansiosas por culpa de nós que somos os progenitores, a forma que nós criamos esses filhos. A comparação entre um filho e outro filho, a comparação entre um primo e outro primo. Porque quando nós olhamos para uma criança extremamente ansiosa, dentro dela pode haver alguma estima também mutilada. E a forma que os pais comparam os filhos, filho do vizinho com o filho, porque o filho do vizinho já lê, tu não lês, cria nomes pejorativos para os filhos. Isto acaba por mutilar um adulto que, quando chegar aos 18 ou 20, quando ele estabelecer a socialização significativa, poderá apresentar essas preocupações apreensivas relacionadas a algum assunto social. Então, este é um outro aspecto. Quando o Claro pergunta quando é que nós estamos diante de uma ansiedade patológica ou normal, eu, quando cheguei aqui, olhei para toda a gente. Eu falo muitas vezes em público, e sempre que eu vou para falar em público, eu tenho alguma ansiedade. Isto é uma ansiedade normal, mas depois eu consigo adaptar-me de acordo com a situação. Aí estou a falar de uma ansiedade que é fobia social, algum medo de falar em público. Agora, a ansiedade torna-se patológica. Vamos olhar para a duração dessa mesma ansiedade. Estamos a falar de ansiedade generalizada, obviamente, que quando a ansiedade generalizada é porque é resultado ou preocupação excessiva para vários eventos sociais. E poderemos olhar para outras ansiedades, como a agorafobia, como outras fobias que existem que podem provocar ansiedade, mas ainda vamos chamar de ansiedades específicas. A generalizada vai ser medo de falar em público, medo de ter uma entrevista, medo de fazer qualquer coisa, esse medo excessivo, só de pensar, eu não consigo pegar sono. Em vários aspectos vou olhar como uma ansiedade generalizada. E ela é patológica, normalmente, através do DSM-5, hoje diz que a ansiedade é patológica quando perdura até pelo menos 6 meses. Origem a outros transtornos. Por quê? Eu, quando tenho ansiedade, eu tenho dificuldade, por exemplo, de dormir. Perco o sono, e o sono dá-me outras perturbações, que podia ser... ao diagnosticar, podia ser uma perturbação, por exemplo, de esquizofrenia, porque eu vou ter delírios através do sono. E muitos de nós têm ansiedade, mas quando vai para ser diagnosticado, não se diagnostica a ansiedade. Porque ele, enquanto é uma pessoa ansiosa, ela não percebe que é extremamente ansiosa e é capaz de procurar profissionais. Vai deixar a ansiedade, tirar o sono, perder várias oportunidades, e quando começar a ter delírios por causa da ausência de sono, um dos sinais, aí poderá procurar um profissional. Okay? Então nós estamos a falar que a ansiedade inicialmente, para ser patológica, é importante nós olharmos para esse tempo